Apesar das polêmicas envolvendo o Estado de Israel, Estados Unidos anuncia um pacote de 20 bilhões de dólares, incluindo a concessão de caças para Israel, na véspera de um suposto acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas. Será que de fato vai dar certo? Falar um pouquinho também, pessoal, sobre o contínuo avanço das tropas ucranianas. Sim, Zelensky fala em avanço de mais 2 quilômetros no território de Kursk, sendo que a cidade de Sudza está dominada pelos ucranianos. A mensagem que a Ucrânia passa é uma mensagem de humilhação para o Putin, com tropas ucranianas registrando derrubada de bandeiras da Rússia, colocando pontos de domínio militar e até mesmo brincando sobre a situação de Shoigu e Gerasimov. Será que o Putin, pessoal, vai conseguir reconquistar esses territórios? Qual é o objetivo da Ucrânia, falado inclusive pelo Zelensky? A gente tem notícias importantes também sobre o México, que abandona a sua posição de mediador do conflito na Venezuela, enquanto Brasil e Colômbia fazem uma ligação hoje entre Gustavo Petro e Lula, e o Mauro Vieira vai em direção a Bogotá. A ONU confirma que as eleições na Venezuela foram uma fraude e a Venezuela chama a ONU de lixo internacional. Será que a proposta brasileira de fato vai dar certo? Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre a questão da Tailândia, onde há a destituição do primeiro-ministro e uma suposta interferência dos militares do país na política local. Será que a Tailândia, depois de quase 10 anos, voltará a ter um governo militar? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos. E muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue no Instagram, @prof_Ricardo Marcílio, e recado rapidinho aí da nossa parceira do canal. A sua empresa, a sua marca está em perigo. Eu sei porque a minha também estava até pouco tempo atrás, porque eu não tinha um registro no INPI. Para quem não sabe, eu tenho uma empresa, professor Ricardo Marcílio, que tem todo um ecossistema ligado à educação. É canal do YouTube, é plataforma, só que eu corri o risco de perder por falta de segurança jurídica. Mas de verdade, quando você vai tentar fazer, é um processo lento, burocrático e extremamente difícil. Por sorte, a parceira aqui do canal, a Movon, ela agiliza todo esse processo para você. Então, se você quiser ganhar por um preço altamente competitivo, sem burocracia, registrar e ter uma garantia que a empresa, a marca vai de fato ser sua, link na descrição e conta com o serviço da Movon. Você não vai se arrepender. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu falei para vocês, amanhã a gente vai ter um dia que promete ser decisivo, embora já esteja adiantando para vocês, não vejo com grande entusiasmo porque acho que vai ser um fracasso. Estava marcada, na verdade, marcou-se, né, a convocação por parte de Egito, Catar e Estados Unidos de quase um ultimato, uma situação de cessar-fogo entre Israel e, na verdade, não a Palestina, né, mas as lideranças do Hamas. O Hamas já anunciou que não vai comparecer nessa reunião, embora fale que qualquer tipo de resultado mais expressivo e tal participaria de possíveis conversas, possíveis mediações no futuro, mas não vai participar dessa vez, porque Israel não vem atuando, segundo o Hamas, no sentido de tentar estabelecer uma cessação, uma questão aí de cessar-fogo, né? Por exemplo, a gente teve ataques que Israel fez à faixa de Gaza ontem mesmo, e a morte do Ismail Haniyeh, a morte do número 3 do Hamas, de lideranças do Hezbollah, o ataque ao centro escolar, com a morte de lideranças também da Jihad Islâmica, segundo o Hamas, não dão indícios que Israel pede um cessar-fogo. Os Estados Unidos, por mais que também venha criticando a postura israelense, assim como a União Europeia, talvez o mais sintomático seja a própria questão do Smotrich e do Ben-Gvir. O Ben-Gvir, por exemplo, ontem, a gente discutiu aqui no vídeo, né? Fez com que um grupo de cerca de mais de, ali, questão de milhares, tá? De israelenses, de judeus, fossem fazer orações na esplanada das mesquitas. E a gente sabe que todo o tema que trata sobre religiosidade, ainda mais em Jerusalém Oriental, que Israel só dominou após a Guerra dos 6 Dias, é um tema extremamente sensível. E houve um acordo com a administração islâmica local, principalmente coordenada com a Jordânia, que sim, não islâmicos poderiam fazer visitas aos locais, desde que não fosse para oração e desde que fosse em locais, em momentos específicos, delimitado pelos islâmicos. O Ben-Gvir fez questão de romper todas essas tradições para fazer uma espécie de provocação mesmo aos islâmicos. Então sim,
Há críticas, mas percebam como a relação entre Estados Unidos e Israel é muito mais entre estados do que exatamente entre governos. Lembrando que Benjamin Netanyahu e Biden não são o que a gente diria grandes amigos, tá bom? Os Estados Unidos ele aprovou um pacote de 20 bilhões de dólares, incluindo equipamentos que devem começar a chegar agora já para 2026 e até mesmo caças F-15, que vão ser produzidos e possivelmente entregues em 2029. Segundo tanto os Estados Unidos como Israel, isso só prova como a relação entre estados ela assim altamente fortificada e que Israel vai ter o auxílio dos Estados Unidos para a defesa como uma política, a garantia da sobrevivência e da existência do Estado de Israel. É óbvio, pessoal, os Estados Unidos ele vê como grande trunfo dele a presença de um aliado estratégico e historicamente importante que é Israel, uma região como o Oriente Médio, que eu não canso de falar, tem ali cerca de 2/3 de todo o petróleo do mundo, é um nó geográfico, com rotas comerciais, dutos, gasodutos, enfim, e principalmente o berço das 3 principais religiões monoteístas, ou seja, um centro cultural turístico super importante. Ou seja, apesar de algumas rusgas, a relação Israel-Estados Unidos está mais forte do que nunca. A gente teve também, pessoal, algumas notícias sendo divulgadas de, primeiro, o avanço que a Ucrânia vem fazendo em Kursk não está acontecendo somente na região de Kursk, mas também em outras posições. A prova disso é que a Rússia declarou um estado de emergência em Belgorod. Com os constantes bombardeios que a Ucrânia vem fazendo na região, o governador da região foi explícito. A gente precisa declarar um estado de emergência aqui no governo, né, aqui na nossa região, mas também espera que o governo federal, falando ali do Putin, ou não do Putin, né, mas da administração federal da Rússia, que haja um estado de emergência também. A situação está caótica na nossa região. Precisamos de mais defesa. Tudo isso não começou, né? Mas a gente pode falar que se fortaleceu há cerca de uma semana. Para a gente trazer um contexto um pouco mais apurado, a Rússia recentemente fez avanços próximos ali de Kharkiv, que é a segunda cidade mais importante da Ucrânia, alegando que a ideia não era dominar exatamente Kharkiv, mas sim que a ideia era criar uma zona tampão para evitar ataques contra Belgorod e outras posições. Por mais que a Rússia não tenha dominado Kharkiv, a cidade dominou uma parte importante da região de Kharkiv. Pois bem, pessoal, parece que é uma resposta, uma espécie de contra-ataque. A Ucrânia foi lá e avançou em Kursk e começou a disparar contra outras posições, inclusive, como eu falei, por exemplo, Belgorod. E o avanço, ele está sendo mais fácil e mais rápido do que o previsto. Sim, hoje a gente teve notícias que além dos 1.000 km² aproximadamente que a Ucrânia já avançou, a gente teve, segundo Zelensky, de 1 a 2 km de avanço, e que os avanços eles vão continuar. A gente teve, por exemplo, imagens, vídeos sendo compartilhados, e é por isso que eu falo que a intenção da Ucrânia é uma espécie de humilhação, de exposição pública do Putin, tanto para a comunidade internacional, quanto principalmente no cenário interno. O Putin, ele passa a imagem de um grande líder, de um cara sério, de uma segunda maior potência militar do mundo, só perdendo para os Estados Unidos, do país que tem o maior número de ogivas nucleares do mundo, e aí até mesmo superando os Estados Unidos, é uma imagem sisuda, é uma imagem de um grande líder, né? Tanto internamente quanto externamente. E as imagens que foram compartilhadas, por exemplo, hoje, da cidade de Sudzha, que, lembrando, é o último ponto na Rússia dos dutos que transferem gás para a Europa, ou seja, não é qualquer cidade, do ponto de vista populacional, sim, mas do ponto de vista estratégico e geopolítico. É a ameaça que o fornecimento de gás, a venda de gás da Europa da Rússia pode ser comprometida. A gente teve imagens de soldados ucranianos retirando as bandeiras russas. A gente teve imagens de prédios ali, né? A gente teve imagens, por exemplo, dos ucranianos compartilhando as ruas, por exemplo, vazias, sem nenhum tipo de resistência. E falando, e aí, cadê o Putin? Cadê a Rússia? Não falaram que eles eram superpoderosos, que eles iam combater a gente? E aí, cadê eles? A gente teve, por exemplo, gritos de glória à Ucrânia. Até mesmo um vídeo que foi compartilhado de ucranianos que dominaram um ponto estratégico militar da Ucrânia e começaram a fazer piadinhas. Pegaram ali, pessoal, telefones que eram utilizados pelos militares da Rússia e começaram a falar Gerasimov, Shoigu, aparentemente, né, fazer uma espécie de sátira com o Prigozhin, que também pedia, quando estava ali na ofensiva em Bakhmut,
equipamentos, enfim, para os militares russos, e eles não as tropas do grupo Wagner não eram atendidas. Ou seja, fazendo piadinhas com a Rússia, tentando desmoralizar a Rússia. E eu sempre falo, professor, você acha que isso significa que a Ucrânia agora vai invadir a Rússia, vai dominar a Rússia? Claro que não, né? A Ucrânia está numa situação ainda extremamente complicada, mas geopolítica também é o mundo das imagens. E a imagem que está sendo compartilhada é a imagem de uma Rússia que teve uma invasão à sua soberania, de uma Rússia que é uma potência nuclear e deixou cerca de 1.000 a 1.500 militares penetrar no território e dominar uma área de 1.000 km², mais ou menos equivalente ao tamanho do Rio de Janeiro. Entende? Não é qualquer regiãozinha. É até maior do que a ofensiva que a Rússia fez na região de Kharkiv. Então, sim, na minha concepção, o que o Zelensky está querendo transmitir é o fim dessa imagem imponente do Putin. Tanto que a gente teve, por exemplo, declarações que foram feitas do Biden falando que, de fato, né, essa incursão está sendo um grande dilema para o Putin. Por quê? A notícia que a gente teve hoje por parte da Rússia é que as tropas ucranianas continuam a ser contidas. As informações que a gente teve da inteligência americana é que finalmente o Putin, depois de decretar estado de emergência, próximo dali da região de Kursk, convocar mais reservistas, soldados inexperientes. E a Ucrânia até falou, tá, a gente já capturou mais de 100 soldados e podemos utilizar inclusive como troca de prisioneiros. Agora, a notícia é que ele está deslocando tropas mais experientes, com treinamento, enfim, para combater em Kursk, para finalmente acabar com essa coluna, com esse avanço ucraniano. Só que cobertura curto. Se você retira as tropas da frente de batalha, você deixa a frente de batalha mais vulnerável, com dificuldade em avançar em territórios estrategicamente importantes para a Rússia. Entende? Então, o Biden vem compartilhando essa sensação, a Ucrânia vem compartilhando essa sensação, o Zelensky falou, tô levando a guerra para vocês. Isso mostra que a Ucrânia pode sim, de fato, fazer uma ofensiva. É claro que não pode, tá? É claro que a Ucrânia não tem poder para fazer uma ofensiva na Rússia. Mas a Ucrânia fala que eles querem formar uma zona tampão na Rússia, discurso, de novo, parecido com o que o Putin fez na região de Kharkiv. Essa foi a justificativa do Putin. Olha, os ucranianos estão disparando drones, enfim, contra a Rússia. Vou criar uma espécie de zona tampão para evitar novos ataques. O Zelensky falando exatamente a mesma coisa com a ofensiva em Kursk, é óbvio que é uma espécie de provocação. A gente teve, por exemplo, né, a própria questão da troca de prisioneiros e o Zelensky falando que ele acaba com a incursão. Basta a Rússia se propor a fazer uma paz justa. O que seria essa paz justa, galera? Não sabemos. Mas vale lembrar que recentemente a gente teve uma cúpula de paz na Suíça, muito descredibilizada, porque os países emergentes não participaram, muito menos a Rússia, que nem foi convidada pela Suíça. Mas a gente teve a Rússia fazendo uma proposta de paz. Sim, Zelensky, eu topo fazer a paz. Você vai ceder todos os territórios que foram configurados, que foram invadidos pela Rússia, inclusive a Crimeia, Donbás, Zaporísia, Kherson, todos os territórios. Você vai adotar uma posição de neutralidade e você vai desnazir, enfim, né, o país, dando a entender que o Zelensky deveria sair do governo da Ucrânia. Aparentemente, galera, a Ucrânia quer mostrar que também quer algumas exigências para aceitar fazer um acordo de paz. Acho que é muito mais uma imagem que muda do que na prática, porque, vamos ser sinceros, essa coluna vai ser derrotada, não tem muito o que fazer, tá? Mas a imagem sai um pouco arranhada, tanto internamente como externamente, para o Putin. Outra notícia, pessoal, importante, está acerca do México, que de fato abandonou a mediação como um dos líderes para a situação das eleições da Venezuela. O atual presidente, Manuel López Obrador, ele identificou que, por enquanto a Venezuela, a partir da Suprema Corte, não divulga o que acha das atas eleitorais, não há mais a ser discutido. Mas a próxima presidente, Sheinbaum, já anunciou também que ela vai respeitar as decisões das cortes internacionais, possivelmente da OEA, possivelmente da ONU, e que esse deve ser o espaço para discutir questões internas a cada um dos países, e não um grupo de lideranças com a participação do México. Na minha concepção, meio que faz parte do que o México sempre fez a partir da sua diplomacia. O México não tem pretensões, assim como tem o Brasil, por exemplo, de ser um país do Conselho de Segurança Permanente da ONU, ser uma liderança do G20, se destacar nos BRICS. O México é um país diplomaticamente mais reservado, vamos colocar assim,
tá? Então, quem assume as rédeas da negociação? Brasil e Colômbia. Tanto que teremos um telefonema hoje entre Lula e Gustavo Petro, as duas lideranças dos dois países, e Mauro Vieira, que é o nosso chanceler, e está se deslocando hoje à noite, gravo para vocês na quarta-feira, em direção a Bogotá, para se unir também com o ministro das Relações Exteriores da Colômbia para tentar propor algum tipo de acordo. O que foi mediado, a gente não sabe exatamente, tá? Mas é que a proposta do Celso Amorim, que é o nosso assessor especial das Relações Exteriores, vai ser levada para a Colômbia. Qual é a proposta do Brasil? Fazer uma espécie de, entre aspas, segundo turno. Ou seja, o próprio Celso Amorim, tá? Falou, poxa, quem acha que venceu as eleições não deveria temer uma nova votação. Dessa vez, a Venezuela, em troca do fim de todas as sanções contra o Nicolás Maduro, inclusive, deveria permitir a entrada de todos os observadores internacionais que quiserem participar das eleições. Inclusive, União Europeia, Estados Unidos, ONU, enfim, né, qualquer órgão que seja, e a contabilização dos votos não vai ser feita pela Comissão Nacional Eleitoral, que é um órgão pela oposição, que é totalmente de acordo aí com Nicolás Maduro, com o regime bolivariano, e sim por algum organismo independente. E aí, quem vencesse as eleições, beleza, é o novo líder. Eu particularmente acho que o Nicolás Maduro não vai aceitar, ainda mais depois da divulgação do que a gente teve hoje, que foi um relatório, entre aspas, confidencial, que foi trazido a público, né? Então não é mais tão confidencial assim, que foi produzido pela ONU. Esse relatório, galera, da ONU, basicamente, tá? Ele deixa bem claro que o CNE, o organismo da Venezuela, não seguiu as disposições legais e perdeu os prazos estipulados. Além de tudo, considera que, analisando todas as atas que foram divulgadas pela oposição, existe um site da Maria Corina Machado, do Edmundo Gonzalez, que tem mais ou menos 81% das atas, que aquelas atas são de fato verídicas. E segundo aquelas atas, o Edmundo Gonzalez teve próximo dos 70% dos votos. Nem que todos os outros 20% votassem no Nicolás Maduro, teria uma alteração significativa dos votos na Venezuela. Ou seja, segundo a ONU, claro, e segundo o relatório da ONU, sim, houve fraude eleitoral. Além disso, a própria questão pré-eleitoral, com censura a opositores e coisa que valha, também configura uma certa distorção do processo democrático. Vai lembrar que agora, com a ONU falando isso, o Centro Carter falando isso, grandes membros da comunidade internacional falando isso, a situação da Venezuela, e quando eu falo situação, não é só o Nicolás Maduro, mas também o presidente do Congresso Nacional, da Assembleia Nacional, que é o Jorge Rodrigues, eles estão falando de combate ao fascismo, tanto interno no país, mas também externamente. Aprovações de leis que podem fechar mídias e partidos políticos acusados de serem fascistas, né? Enfim, acusações de organismos internacionais ou até mesmo de ONGs locais acusados de serem fascistas, discurso de combate ao ódio, coibindo, por exemplo, perfis em redes sociais, etc. Tudo isso está sendo colocado pela atual Assembleia Nacional, que, lembrando, controla mais de 95% das cadeiras do parlamento do país. Ou seja, sobre a retórica de combater essa intervenção na Venezuela, no sistema eleitoral, o discurso de ódio contra o Nicolás Maduro, possivelmente teremos leis mais restritivas no país, que podem, assim, de maneira muito clara, impedir o funcionamento da oposição na Venezuela. Pois bem, pessoal, além disso, o Jorge Rodrigues, que é o líder da Assembleia Nacional, falou que o Centro Carter e a ONU são lixos e que não devem se meter na política interna da Venezuela. Ou seja, independente da conversa entre Brasil e Colômbia, se a proposta for ter um segundo turno com vistorias internacionais, levantando ou suspendendo as sanções, penso eu que o Nicolás Maduro não aceitaria. E você, galera, acha que essa seria uma possível solução? Deixa aí nos comentários. Para finalizar, a gente teve hoje uma notícia importante também na Tailândia. A Tailândia, que vai lembrar, de 2014 até 2023, viveu um período de um governo militar. A Tailândia é uma monarquia parlamentarista. Então você tem o monarca, que seria o chefe de Estado, mas de fato ele não detém o poder político, ele não é o chefe de governo. Só que aparentemente, pelas movimentações locais,
Talvez o anseio do monarca seja também ter aspirações políticas, ou seja, ele quer interferir na política do país. E por mais que ele seja somente o monarca, não o chefe de governo, ele controla ou ele influencia muito algumas instituições, principalmente o exército, e aí sim, né, chefe das Forças Armadas, e também a justiça do país. O que aconteceu é que a gente teve um dispositivo feito pela justiça do país que coloca que o Tavizin, que é o atual primeiro-ministro, ele violou o código de ética. A votação deu 5 a favor da destituição do primeiro-ministro e 4 contra a destituição, porque ele indicou para um dos seus ministérios um advogado que já havia sido preso por tentativa de suborno no país. O atual primeiro-ministro, ele é um mega milionário, um magnata do setor de construção civil e do mercado imobiliário, e ele aparentemente já aceitou essa disposição. A grande questão é que a gente teve recentemente também a dissolução do principal partido de oposição, porque o partido de oposição ele foi favorável a uma lei que permitia que cidadãos ali da Tailândia pudessem criticar a família real. E aí, a justiça não aceitou, lembrando que há denúncias que a justiça está muito aliada à monarquia local e por isso o partido foi dissolvido. Os membros já entraram, né, em outros partidos, tudo tal, mas o que dá a entender, galera, é que sempre que for colocado um primeiro-ministro que não seja muito próximo das ideias do presidente, aliás, do monarca, ele vai utilizar da sua força política, que não deveria ser tão grande assim, para interferir nas instituições e até mesmo derrubar o primeiro-ministro. Quem sabe, inclusive, com a possível volta dos militares. Será, pessoal, que a Tailândia entrará no novo regime militar? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.